Então, aqui é a Vânia Lobato e hoje eu resolvi fazer um vídeo para vocês em que a gente vai conversar um pouco sobre a base, né? Eu já fiz vários vídeos, a gente já conversou um tantão de coisas, mas eu nunca falei para vocês sobre a base de tudo isso. E o que é a base de tudo isso? Que é a medicina vibracional. Então eu falei já do tratamento com os cristais, com as plantas, mas eu nunca expliquei para vocês como que esse tratamento acontece. Por que a medicina vibracional, aliás, por que os cristais e as plantas podem nos ajudar? Por que eles podem nos ajudar a melhorar, a nos curar, a nos transformar, seja lá o que for. E esse curar, essa palavra curar é uma palavra muito perigosa, porque as pessoas acham que curar é sarar daquilo que está incomodando. E muitas vezes o curar não passa por aí. Às vezes o curar é uma coisa mais profunda, uma coisa mais interna, é uma coisa do nosso ser, que não passa pelo físico. Então, eu vou usar essa palavra curar, mas sempre com esse cuidado, assim, colocando esse parêntese, que às vezes o que a gente considera como cura não é o que realmente o nosso corpo e o nosso ser precisa. Então, fica esse adendo, esse parêntese, só pra gente já ter isso bem claro. Então, a medicina vibracional é um tipo de medicina que, pelo nome, vocês já percebem que é uma medicina energética. E como que essa energia atua? Como é que a gente funciona nesse aspecto? O que acontece conosco quando a gente tem uma notícia muito triste? Quando acontece, ou a gente passa alguma raiva muito grande, alguma coisa assim. O que acontece com a gente? Qual que é a nossa tendência natural quando a gente fica triste? Quantos de vocês já pegou uma gripe ou alguma outra doença, assim, um vírus qualquer, por conta de um momento em que teve uma baixa na energia, no astral, e aí essa doença entrou? Entende que existe uma relação entre essas coisas? Raramente as pessoas se ligam que essa energia muda e as doenças chegam. A maior parte das pessoas acredita piamente que a energia tem a ver com uma coisa, né? O nosso astral, a nossa disposição física, a nossa disposição mental, aquilo que a gente está curtindo, aquilo que a hora que a gente está alegre, a hora que a gente está triste. Poucas pessoas associam que essa baixa no nosso astral tem alguma coisa a ver com doença. Aí eu peço para vocês refletirem sobre isso. Quantas vezes vocês já tiveram uma tristeza muito profunda ou uma raiva muito grande e no dia seguinte aparece uma gripe? Gente, surgiu uma gripe, não sei de onde essa gripe veio. O vírus estava por ali, estava rondando. A gente baixa o astral, o que acontece? A gente passa a ter mais propensão a esse vírus chegar. E por que isso acontece assim? Porque quando a gente baixa o nosso astral, a gente baixa a nossa energia. E quando a gente baixa a nossa energia, quando a gente fica mais desvitalizado, a gente passa a vibrar. Por isso, medicina vibracional. Se a gente for parar para pensar, quando você aumenta muito uma vibração, quando você gira muito rápido alguma coisa, ela não tende a ficar constante, ela não tende a ficar como se fosse uma coisa parada, porque ela está muito rápida. Então, a matéria não é isso, não é a energia condensada de uma forma muito rápida e que de forma que ela fique mais estável, mais densa, como a gente vê o corpo da gente? Então, essa é a ideia. Quando a gente está vibrando num padrão mais alto, mais elevado, que a gente está com astral bom, que a gente está com energia boa, que a gente está com boa disposição, que a gente está feliz, a imunidade da gente tende a ficar mais alta. A gente sai dessa densidade em que as coisas ficam mais morosas, mais pesadas mesmo, eu não consigo achar outra palavra. E quando a gente sai dessa vibração mais pesada, o que nos acontece? A gente cai nessa outra padrão que é mais alto, que é mais elevado, e quando a gente cai nesse padrão que é mais alto e que é mais elevado, a gente sai do padrão da doença. A doença está no padrão mais moroso, mais denso, mais baixo, que nossa tristeza, nossa raiva, nosso estresse. Estresse é uma coisa que baixa muito a nossa frequência, mesmo que a gente não esteja sentindo isso. A gente está estressado, a gente está correndo, a gente está nervoso, a gente está agitado, mas a gente às vezes nem percebe. Mas o vírus percebe, porque a gente chegou na frequência dele. E aí o vírus chega e fala assim: olá, bom dia, estou aqui, vamos conversar. E aí a gente tem que parar.
Então, essa é uma forma que o nosso corpo tem de nos trazer para uma realidade que é nossa. Porque de verdade, a gente não nasceu para correr, a gente não nasceu para ser estressado, a gente não nasceu para ficar louco atrás das coisas. A gente nasceu para ser outra coisa. A gente nasceu para cumprir aqui aquilo que a nossa alma, aquilo que o nosso ânimo nos traz. E o que é isso? Né? Como é que é essa coisa de alma, de ânimo? Como é que vocês percebem essa questão da nossa vibração quando a gente está mais triste? Quando a gente passa um dia triste, ok. Quando a gente passa 2, já começa a ficar assim meio difícil. Quando a gente passa 3, 4 dias, uma semana triste, a tendência é que a gente arranje esse vírus ali na frente para nos trazer de volta para a gente mesmo. Porque quando a gente está nesses estados, seja de tristeza, seja de raiva, seja de mágoa, seja de melancolia, seja do que for, o que nos acontece? A gente baixa. E quando a gente baixa, a gente perde contato com aquilo que é da nossa essência. A nossa essência não é divina? Nós não somos um pedacinho da centelha divina, cada um de nós não tem isso em nós? Então, como que a gente pode fazer uma vibração que está muito baixa se assemelhar à centelha divina? Não tem como. E aí, o que acontece? A doença, os sintomas, às vezes não chega a ser uma doença, às vezes é um sintoma, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma diarreia, qualquer coisa que nos mostre assim, a gente está fora do padrão que a nossa essência nos chama. E o que a medicina vibracional faz? Ela propõe que esse trabalho de subir essa vibração seja a partir de alguma coisa que tem uma vibração mais alta. Então, se a gente pensar numa planta, você já viu uma coisa mais viva do que uma planta? Tem coisa mais bonita do que um broto que tá ali, um galho que tá ali cortado lá no topo, assim, e de repente ele começa a soltar as folhinhas assim de novo. Aquilo é muita vida. Um cristal, né? Muita gente acha que um cristal é um ser super inanimado, e não é. O cristal tem nele toda a história do nosso planeta. Vocês já pararam para pensar nisso? A força que existe dentro de um cristal, quando ele traz essa questão todos os primórdios da nossa humanidade, de todos os primórdios do planeta. Então, quando a gente vai fazendo essas ligações, a gente começa a entender por que cristal e planta, assim como homeopatia, que é uma forma de um medicamento que é feito a partir de um cristal, de uma planta, de uma pedra, de várias coisas. Por que tudo isso nos traz essa sintonia mais elevada, né? Tantas coisas que mudam a nossa vibração. E aí a gente tem tanta coisa. A gente tem a medicina, a gente tem o reiki, a gente tem a aromaterapia, várias formas de energia que são usadas para fazer o nosso padrão mudar. Porque é diferente. Se você pega, por exemplo, você tá com uma dor de cabeça. Ok, você vai ali e toma um remédio para dor de cabeça. Eu sou farmacêutica industrial, trabalhei com medicamentos por um bocado de tempo. Eu sei que isso existe. Eu sei que o efeito do remédio, às vezes, é tudo que a gente quer. E eu não tô falando para ninguém tomar um remédio. Nunca. Se você tá com uma enxaqueca e você precisa do remédio, toma um remédio. Se você tá com uma infecção e precisa de um remédio, toma um remédio. Mas além de tomar o remédio, tenta enxergar um pouquinho a mais. Passa do padrão, eu vou tomar um remédio e sarar. Porque o que acontece quando a gente pega e simplesmente toma um remédio e sara? A gente começa a perceber que esse padrão de vou tomar um remédio e sara, ele funciona agora. Mas aí você toma um remédio agora, né? Vamos imaginar os antibióticos. Você tá com uma infecção, toma um antibiótico, sarou. Ótimo, perfeito, tá tudo certo. Mas aí você vai, logo em seguida você tem uma outra infecção. E aí você toma o mesmo antibiótico. O efeito já não vai ser tão o mesmo, talvez. Aí você vai repetindo isso. E às vezes tem pessoas que passam um ano, um século, uma vida tomando antibiótico. E pra quê? O que exatamente esse antibiótico vai trazer? Ele vai trazer um alívio de um sintoma. Mas se você vai na causa, se você procura ir mais embaixo um pouquinho, o que você acha ali? Por que quando a gente toma um remédio, a gente sara naquele momento, mas às vezes logo em seguida volta aquilo com uma força maior? Sabe isso que eu quero que vocês comecem a prestar atenção?
a enxergar que além do sintoma, existe uma causa, né? Abaixo desse sintoma, tem uma causa lá. E se você enxerga essa causa, você toma o remédio, aquilo lhe sara e não precisa voltar, porque você resolveu a causa. Mas se você tem um sintoma, toma o remédio, não toma conhecimento da causa, aí o sintoma volta, aí você toma um remédio mais forte, e de novo, você não toma conhecimento da causa. E assim você vai fazendo. Cada vez esse sintoma vai vir mais forte. Cada vez a doença vai aprofundar mais no seu organismo. Então, às vezes, o que era uma sinusite vira uma pneumonia. Ou o que era uma dor de cabeça vira algum problema mais sério no cérebro. Por quê? Porque a gente não olhou para a causa. É tão simples, gente. Não é um mistério, não é uma coisa tão irreal e nem tão ilógica. É só você parar para pensar, peraí, o que está me causando isso? E às vezes a gente não quer ver. Não sei, muito bem. Às vezes a gente não quer ver. Porque às vezes essa causa está intrincada em alguma coisa que a gente vive que a gente não está dando conta de lidar com ela. Então a gente finge que não viu e continua. Mas quando a gente finge que não viu e continua, a gente está chamando pra gente doenças mais sérias. A gente está chamando pra gente uma coisa mais pesada ali na frente. Então às vezes é melhor a gente olhar agora e perceber e fazer essas pequenas mudanças do que a gente deixar pra lá e ir tomando remédio só. Então a medicina vibracional, ela propõe isso, que pela nossa vibração a gente mude o padrão do corpo de uma forma tal que a doença não consiga mais nos acessar. Então assim, se você já está doente, você vai trabalhar para que essa doença seja expurgada do seu corpo. E nada impede, uma coisa não impede a outra, que você faça isso tomando algum remédio. Né? Às vezes precisa, tá ali, tá tomando um antibiótico, mas ao mesmo tempo você tá fazendo um trabalho interno de, peraí, o que me causou isso? Por que eu tô lidando com isso? O que eu posso fazer para melhorar isso? Entende? Que tem, os dois caminhos não precisam se excluir, eles podem caminhar juntos. Tudo bem, se você conseguir só pela medicina vibracional, perfeito, mas às vezes a gente precisa do remédio, né? Se você precisa de uma cirurgia, você não vai deixar de tomar uma anestesia, um antibiótico. Então assim, eu não sou adepta de uma coisa radical, que você só siga a medicina vibracional. Mas se você seguir a medicina vibracional, vai chegar um momento em que você não vai mais precisar dos remédios. E esse é o clique, esse é o tchan da história. É a gente conseguir enxergar que a gente pode tomar o remédio, ok? Tem gente que precisa, tá? Tudo bem, nós não vamos brigar por causa disso, mas faz o trabalho interno. Faz essa procura do que está causando isso. Porque quando você faz essa procura do que está causando isso, a chance é de que você não precise do remédio logo ali na frente. Daqui a pouco, só as plantas, só um chá, só alguma coisa que mude a sua vibração, já vai conseguir trazer você para a saúde de volta. E não é isso que a gente quer, saúde? Quando a gente lida com a doença, a gente está focando na doença. E a gente sabe, por tudo que a gente já sabe da física quântica, que quando a gente lida com a doença, a gente está trazendo a doença. E quando a gente lida com a saúde, a gente está trazendo a saúde. O nosso foco, onde o nosso foco está, aquilo aumenta. Então, se a gente foca na saúde, se a gente foca no estar melhor, não só na saúde física, mas principalmente na saúde emocional, porque, gente, as duas coisas caminham juntinhas. Você pode ter a melhor alimentação do planeta, você pode ter a melhor saúde do mundo em termos físicos, você tem uma vida super boa, você tem uma vida regrada, você é super disciplinado com seus ritmos, você consegue fazer tudo maravilhosamente bem. Mas se você não tratar do seu emocional, não adianta você fazer tudo isso. Porque o seu emocional é o que determina essas doenças ou não. Então, quando a gente consegue fazer esse movimento de emocionalmente se equilibrar a partir da medicina vibracional e a gente consegue fazer o movimento de emocionalmente também lidar com as coisas que nos acontecem físicas ou em qualquer outro aspecto, as coisas caminham melhor. E a gente tende a não precisar de remédio, porque aí a gente está conseguindo lidar com aquilo que é o melhor para nós. Então, sempre que a gente estiver conversando aqui, a gente vai focar na saúde. A gente vai focar naquilo que pode fazer a sua saúde melhorar. Paracelso, Hahnemann, eles não trabalhavam com a ideia da doença, eles trabalhavam com a ideia do doente. O que essa pessoa tem, o que acontece com ela que ela adoece? Qual é o padrão nela que faz com que a doença se instale? Trabalhe esse padrão.
E trabalhar esse padrão, muitas vezes as pessoas acham assim, eu tenho que lutar contra a minha raiva, eu tenho que lutar contra a minha tristeza, eu tenho que lutar contra alguma coisa. Não é isso. Porque lutar contra alguma coisa é, de novo, reforçar essa coisa, né? Se a gente vai fazer uma guerra contra alguma coisa, a gente está focando naquela coisa. Então, a gente vai fazer uma guerra contra a doença, a gente está focando na doença, é ela que vai aumentar. Não funciona. O que a gente precisa fazer? Saúde. Vamos nos alimentar daquilo que nos traz saúde. E eu não estou falando aqui de alimentação, comida só. Porque muito mais do que é comida, é o que a gente assiste, é o que a gente lê, é o que a gente conversa na rua, é o que a gente escuta. Tudo isso nos alimenta. A nossa alimentação jamais será apenas o que a gente coloca boca para dentro. E o que nos adoece também não faz parte só do que a gente coloca da boca para dentro. É muito do que a gente sai da boca para fora. Isso é um ponto muito importante. E por isso que o Hahnemann e o Paracelso e tantos outros defendem essa questão de que não existe a doença, existe o doente. O que em você, o que em mim me adoece? Qual é o padrão que eu repito e que me traz doença? Entende que isso faz toda a diferença? Se você trabalha isso, e o que é trabalhar isso? É trabalhar a virtude oposta. Não é brigar contra isso. É permitir que o que é contrário a isso floresça. E para ir contrário a isso florescer, você pode usar homeopatia, floral e os elixires, que a gente faz aqui. Porque o que esses elixires fazem? Eles juntam a força dos cristais e das plantas, que são duas coisas extremamente vivas, e permite que aquilo que é do seu interno, do seu ser, possa manifestar. Então, o elixir vai te sarar, assim, instantâneo? Não. Assim como o floral, assim como a homeopatia, ele muda o seu padrão vibratório. Quando você muda o seu padrão vibratório, a vida começa a mudar. Você começa a fazer diferente. Quando você faz diferente, você tem resultado diferente. Não é assim? Se a gente faz a mesma coisa todo santo dia, o que a gente está trazendo? Como é que a gente vai ter um resultado diferente se a gente tem o mesmo padrão? Então, a medicina vibracional é isso. É você mudar o seu padrão. É você mudar aquilo que no seu interno existe de uma forma que não tá boa. Então, isso atrapalha os seus relacionamentos com as pessoas, o seu relacionamento com você mesmo. Isso te traz doença, isso te traz emoções baixas, isso te traz sintomas, mesmo que pequenos, né? Muita gente não considera que ter dor de cabeça é doença. Ok, não é uma doença, mas pode virar. Então, quando a gente tem essa mudança de padrão interno, através de algum medicamento que seja vibracional, e aí a gente entra tudo isso que eu já falei, mais um tantão, quando a gente consegue fazer esse movimento, o que acontece? A gente muda. E quando a gente muda, a doença muda. Ela não precisa estar ali mais. Até porque grande parte das doenças e dos sintomas são como campainhas que chamam a gente assim, alô, tem alguma coisa errada, alô, você tá na rota errada, alô, presta atenção. E quando a gente atende isso, ele não precisa mais acontecer. Então, esse foco de que a gente tem um rumo, a gente tem um padrão que a gente veio para lidar com ele, e que quando a gente vive isso, a gente consegue se alinhar novamente com a vida com V maiúsculo aí, e aí a gente consegue seguir de um outro jeito. Isso é o nosso grande trabalho. E o que a medicina vibracional faz? Lida com isso. Ela pega aquilo que em você é uma vibração que está baixa e faz ela ir subindo. Devagarzinho, às vezes rápido, mas devagarzinho na maior parte das vezes. E estimulando o seu corpo a estar de novo vivo. Estimulando o seu corpo a estar de novo sintonizado com a saúde. Entende que é uma energia, é uma medicina que é muito menos invasiva e é muito mais presente para a gente poder lidar com aquilo que a gente precisa, porque ela não vem de fora. Ela só pega o que você tem e estimula em você aquilo que é o seu melhor. Ela estimula em você que você volte a ser quem você é. E quando você volta a ser quem você é, o que acontece? A saúde melhora. As energias melhoram, o seu astral melhora, a sua vida flui melhor. Quando você está sendo o contrário, às vezes, quantas vezes a gente vive fazendo coisas que a gente contrariadíssimo, não era nada daquilo que a gente queria fazer, mas a gente continua fazendo. Não era nada daquilo que a alma da gente nos indica, que a gente às vezes sabe, não, eu tô no caminho errado. Isso aconteceu comigo.
dentro de um emprego em que eu trabalhava e que ficava me vindo na cabeça assim, isso é rota ou é desvio de rota? Você tá fazendo o que você veio fazer ou você não tá fazendo o que veio fazer? E a minha saúde não melhorava. Quando eu saí de lá e eu mudei para esse caminho de hoje, que é o caminho do que realmente a minha alma indicava, minha saúde melhorou muito. E por que isso? Porque a gente tem que acordar. E quando a gente não segue esse impulso interno, às vezes a doença vem para nos falar assim, ô, vamos, acorda, presta atenção no rumo que você está tomando, porque se a gente não segue isso, a gente não consegue sair do lugar. A vida não flui, tudo agarra, tudo fica difícil, aí o astral vai ficando pior, a energia vai ficando mais baixa, a gente vai ficando mais triste, e quando a gente fica mais triste, a gente fica mais doente, a gente tem mais sintoma, aí a gente fica mais triste, vira um ciclo vicioso que é muito doente, que é muito desafiadoramente infeliz, porque às vezes a gente está numa situação que a gente está extremamente desconfortável, mas a gente acha, porque é a nossa zona de conforto, que é ali que a gente tem que ficar. E a medicina vibracional, ela vem para devagarzinho e nos trazendo para o que é de verdade. O que a gente veio fazer aqui? O que a gente precisa melhorar? O que a gente precisa evoluir na gente? Quantas vezes a gente tem na gente mesmo coisas que a gente não gosta e que a gente não consegue mudar? A medicina vibracional vai transformando um pouquinho, devagarzinho, bem de leve. E quando ela faz isso, a gente consegue fazer um salto, uma mudança, um patamar totalmente diferente de vida, de energia. E aí a gente começa a achar assim, nó, era só isso. Mas a gente precisa mexer, a gente precisa se movimentar, a gente precisa olhar para dentro e falar assim, ok, estou disposto a ver. O que a gente vai ver agora? O que a gente vai fazer com isso que a gente está vendo? E essa é a ideia da medicina vibracional. E o que esses medicamentos vibracionais trazem? Exatamente isso. Eles nos mostram exatamente que a gente pode fazer diferente dentro daquilo que a gente veio fazer aqui. Né? A gente não veio aqui a passeio, a gente não veio aqui para curtir a vida doidado, ir embora e acabou. Também a gente não veio aqui para trabalhar, pagar conta e assistir televisão, e dormir, acordar e comer. Não, a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para coisa maior. A gente está aqui para viver uma vida que às vezes a gente nem tem acesso a ela. A gente não faz nem ideia do que ela é. E quando a gente se permite olhar, enxergar esse caminho de uma outra forma, muda. Porque aí a gente começa a falar, não, peraí, então tá. Então o meu caminho é esse. Esse que eu tô seguindo não tá muito legal. Vamos ajustar. E às vezes as mudanças são pequenas, gente. Uma pequena mudança na sua atitude muda um tantão de coisa na sua vida. E a gente não imagina isso. A gente acha que mudar é assim, tem que mudar tudo, tem que ser radical. E não é essa a ideia. A ideia é que você possa ir mudando aos poucos e ajustando, sabe? Ajustes, pequenos ajustes. E às vezes uma pequena mudança de uma pequena atitude traz uma reação super bacana na vida. Então, e o que o medicamento vibracional faz? Isso, ele estimula isso. Ele vai movimentando de forma que você consiga fazer essas pequenas mudanças todos os dias, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, até que você realmente consiga transformar internamente. E aí não precisa mais de ser difícil, não precisa mais ser sofrido, não precisa mais ficar nessa peleja que a vida vive, que a gente vive nela, sabe? A vida vira uma peleja, às vezes, que você fala assim, gente, mas não é possível, eu tô aqui só pra isso, só pra ficar nessa peleja? Não. A boa notícia é essa, não, a gente não tá aqui pra ficar só nessa peleja. Porque quando a gente encontra essa rota, esse caminho interno, a gente não precisa ficar na peleja. A coisa flui diferente. Então, o convite para vocês hoje é esse. Primeiro, entender o que é a medicina vibracional. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, é só colocar aí embaixo que eu respondo. Faço questão de ler todos os comentários, todas as perguntas, e o que eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu vou falar, eu não sei, vou pesquisar, porque eu não sei tudo. Mas a gente pode fazer disso uma troca aqui, agora, nessa conversa que a gente está tendo, que ajude você a sair desse patamar de denso, pesado, doente. E sabe o que é o mais doido, gente? Às vezes a gente acomoda tanto que a gente não imagina que a gente possa fazer diferente. Eu lembrei disso porque eu falei isso, né? Que a gente sair desse patamar. Muitas vezes as pessoas não acreditam que elas podem sair desse patamar. Muitas vezes as pessoas acham
que isso é o que elas vieram viver. E não é, ninguém espera que a gente passe uma vida doente e sofrida e difícil e não, a ideia não é ser isso. A ideia é fazer diferente. E se a gente pode fazer diferente, porque às vezes tem pessoas que têm doenças crônicas. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de vivenciar isso. De ter uma doença crônica, grave, que não tem o que fazer, que a medicina não conhece nenhum tipo de cura. E essas pessoas começam a lidar com o seu interno de uma forma tão especial que elas transformam aquilo numa bênção e não numa dor. Eu não sei se vocês já tiveram contato com isso, mas eu já, e é uma experiência muito bonita de você ver. E às vezes tem gente que tem uma dor de cabeça, uma coisa assim, e acha que transforma aquilo numa coisa muito pesada. Então tudo parte do nosso interno. Nada é de fora, tudo é de dentro. Se você tem uma doença que é muito grave, que é muito crônica, e você lida com ela de uma forma mais amorosa, menos reativa, menos pesada, faz toda a diferença. Porque você vai lidar não com o seu físico, porque a gente não é só esse físico. Né? Às vezes a gente tem uma doença muito grave e acha que o físico é tudo e a gente não consegue ver outra coisa. E o físico não é tudo. A gente tem muita coisa que a gente tem na gente que a gente pode fazer diferente. Então, se você tá doente, mas consegue olhar para essa doença como um aprendizado, como uma forma de mudança de rota, como uma forma de sair de uma zona de conforto, como uma forma de se transformar, essa doença está num outro patamar. E ao mesmo tempo, se você não lida com isso assim, e fica lidando com isso brigando, revoltado, Deus me castigou, ou seja lá quem for me castigou, pronto. Você está caçando um jeito de ficar pior do que já estava. Eu brinco que você deixa de ter um problema, passa a ter dois. Você já tinha doença que era um problema, entre aspas. Aí você inventa o segundo, que é o seu mau humor em relação àquilo. O que você vai fazer com isso? Né? Você vai lidar com isso como? Mas eu não tô falando também que você tem que falar assim, eu estou doente, tá tudo bem. Não, é fazer um movimento interno. Tudo é no interno. É pegar o interno e falar assim, ok, o que essa doença tá aqui? Tem muita gente que quando adoece de alguma coisa mais grave, fala, mas por que eu? Não é essa a pergunta. É para quê? Eu trabalhei muito tempo com paciente com câncer e a primeira pergunta que a gente fazia para eles era isso. Primeira afirmação, o câncer não está aí para te matar, ele está para te transformar. O que você precisa transformar para que ele não precise estar aí mais? Esse é um ponto. E o segundo ponto é assim, para quê? O que ele te traz de experiência? O que ele te traz de aprendizado? O que precisa ser olhado quando você está doente, seja com que doença for, que possa te falar assim, ok, eu preciso mudar isso, que quando eu mudar isso, isso aqui não cabe mais. Porque não cabe. Nenhuma doença vem e se instala de uma forma assim, tão pesada que você não consiga parar e falar assim, o que isso quer me ensinar? O que eu posso melhorar? O que eu posso me transformar a partir dessa doença? Entende? E isso, a medicina vibracional, ela lida exatamente nesse ponto. Porque ela vai pegar você e vai te mostrar assim, olha, aqui tem um pontinho para aprender. Aqui tem um outro pontinho para transformar. E isso de uma forma muito leve, muito sutil às vezes, meio drástica de vez em quando, dependendo do que você usar. Mas a maior parte das vezes é sutil. E por que é sutil? Porque quando você olha para isso dessa forma, você já está aprendendo, já mudou alguma coisa na sua energia, entende? Então, o principal que a gente precisa ter em mente é isso, tudo é energia. E se tudo é energia, ficou mais fácil. Porque se tudo é energia e tudo vem de mim, eu mudo em mim o que precisa, a energia muda, a doença pode sumir. Ou pode ficar controlada. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm doenças gravíssimas, que a medicina fala que não tem jeito, e que as coisas se estabilizam. Elas ficam ali controladas de uma forma que a pessoa não sara, mas também não piora, e fica bem dentro daquilo que ela tá. E por que isso? Né? Vocês já se perguntaram por que isso acontece assim? Quantas vezes a gente precisa viver essas coisas para a gente poder enxergar? Né? Às vezes a gente pode enxergar mais rápido e fazer essa mudança mais rápido. E quando a gente faz essa mudança mais rápido, as coisas têm a tendência a melhorar também mais rápido. Esse é o principal ponto que eu acho que faltou eu falar em todos os vídeos que eu fiz antes. Que eu falava dos cristais, falava das plantas,
mas não explicava como eles podem atuar. E como que eles podem atuar? Agora vocês já perceberam? O que um cristal ou uma planta pode fazer por nós? Ativar em nós aquilo que em nós vibra ressonando com eles. Ressoando com eles. E quando a gente entra em ressonância com alguma coisa, o que acontece? Ela pode nos curar, ela pode nos transformar, ela pode nos modificar. Lembrando o que eu falei no começo, cura não significa cura, às vezes, física. Pode ser uma cura de cura de um padrão, cura de uma forma de ver as coisas. Tem a palavra cura, ela é uma palavra que a gente precisa ter cuidado com ela. Mas é nesse sentido que eu tô falando aqui. Curar, uma forma, às vezes, de lidar com uma situação é uma cura. E, às vezes, a forma como a gente lida com a doença pode ser curada através de uma medicina vibracional. O físico não tem uma mudança tão grande, mas a nossa forma de ver aquilo pode ter uma mudança grande. Então, esse é o convite, assim, e por isso eu tô gravando esse vídeo, porque eu acho que faltou isso. Faltou a gente conversar da base. Às vezes eu falava de medicina, do cristal, da planta, de poder tratar, mas eu nunca falei da medicina vibracional. E aí as pessoas às vezes não entendiam o que eu estava querendo dizer. Porque como que a pessoa vai curar com uma planta? O que uma planta pode fazer? Gente, uma planta pode fazer tanta coisa. Um cristal pode fazer tanta coisa. Nos atendimentos que eu faço, eu sempre coloco os cristais. E às vezes eu coloco uma planta. Eu só coloco a planta. A pessoa não bebe, a pessoa não ingere, a pessoa não come, a pessoa não cheira, nada. Ela só coloca uma planta no campo ali que eu tô tratando ela. Muda tudo. E ela sente essa mudança nela. Por que isso? Porque a planta tem um campo de energia muito forte e muito vivo. A mesma coisa um cristal. Ele tem um campo de energia muito forte e muito vivo. E o que acontece com eles? Eles ativam em nós esse campo. Eles ativam em nós a força da vida que nós já temos. E aí a gente consegue fazer esse movimento de ir voltando para a vida, de ir retornando ao caminho da gente a partir da força deles. A força deles ativa em nós a nossa força. Olha como isso é mágico, gente. A energia deles mais elevada ativa em nós a nossa energia mais elevada. E olha como que isso é muito mágico e é muito especial. Então, quando eu falo, que os cristais, as plantas podem nos ajudar e tal, eu esqueci de falar essa parte, por isso eu resolvi gravar esse vídeo hoje, por causa disso. Porque eles trazem para nós exatamente aquilo que a gente pode ter enquanto vida. Desperta em nós vida. E tudo que desperta em nós vida traz uma outra força, traz um outro patamar de energia. Tá dando para entender? Eu queria muito que vocês comentassem esse vídeo, gente, vocês me contassem se eu conseguir ser clara, se eu conseguir agora explicar como que essas coisas atuam em nós. Porque eu tenho a sensação que as coisas que eu falei antes, elas ficaram meio vagas. E aí, com isso, eu não consegui trazer exatamente o que eu queria para vocês. Então, eu queria que vocês escrevessem aí embaixo, aí nos comentários, o que vocês têm sobre isso, para me falar sobre isso. Vocês conseguiram entender o que eu falei? Se teve dúvida, pergunta. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, inscreve no canal. A gente vai ter mais vídeos esse ano que vem agora, a gente vai entrar em 2020. Eu quero fazer muito mais conteúdo para vocês poderem entender mais as coisas. Para vocês poderem viver essas coisas da forma como eu estou tentando passar para vocês e enxergarem essas pequenas mudanças, porque essas pequenas mudanças fazem diferença demais na vida da gente, ou podem fazer se a gente deixar. E o convite para vocês é este, vamos deixar? O convite para vocês é, vamos fazer diferente no ano que vem? Vamos entrar 2020 com um pensamento assim de que a gente pode estimular em nós a saúde e parar de ficar cultivando doença? Vocês topam? O que vocês acham disso? Todas as vezes que eu gravo o vídeo assim, eu fico muito na dúvida se eu conseguir me expressar do jeito que vocês consigam entender. Por isso que eu quero que vocês escrevam aí embaixo para mim e que vocês coloquem as dúvidas que vocês tiverem. E inscreve no canal, dá um likezinho aí falando que vocês gostaram, comenta as coisas, porque isso ajuda também para o YouTube divulgar isso mais e a gente ter essas informações espalhando mais longe. Porque quando a gente tem essa informação espalhando mais longe, a gente consegue alcançar mais gente que às vezes precisa tanto dessa energia, precisa tanto dessas informações, precisa tanto dessa mudança de visão.
Muita gente acha que o meu trabalho é fazer um trabalho com plantas e cristais. Ok, é isso também. Mas o meu principal trabalho, que cada dia fica mais claro para mim, é despertar nas pessoas a consciência do que é o reino vegetal e o reino mineral. Do que pode existir de vida nesses reinos para nos ajudar a viver a nossa vida. Esse é o ponto, é despertar nas pessoas aquilo que o reino mineral e o vegetal têm enquanto vida para nos ajudar. Então, outro dia me falaram que o reino vegetal, ele harmoniza tudo que está em volta dele, essa é a importância dele. O reino mineral, ele transmuta tudo que está ao redor dele, essa é a importância dele. E tudo isso somado, quando essas duas forças se somam, né, de harmonizar e transmutar ao mesmo tempo em nós, olha a força que isso tem, que é a força dos elixires. Ui, desculpa, quase que eu derrubo aqui. É a força dos elixires. Os elixires que vocês já sabem que eu faço, que muitas pessoas já tomaram, que eu tomo constantemente, e principalmente, o que esses elixires podem nos transformar, o que esses elixires podem fazer por nós. Essa força, essa junção dessas duas energias, ela traz uma vida, uma mudança no padrão de vida, uma mudança na ótica, né, na forma como a gente vê as coisas, que é muito rica. Eu vou ler para vocês aqui no finalzinho, um trecho que fala sobre os elixires, dessas mensagens que eu recebo, que vocês vão entender um pouco mais sobre isso. Mas eu vou deixar isso mais para o final. Agora eu queria mais que vocês me contassem essas coisas que eu pedi, como é que isso é para vocês. Queria que, se vocês tivessem problemas de saúde assim mais relevantes, que vocês não conseguem sair disso, ou que é muito mais difícil, que vocês colocassem aí embaixo também. E esse problema de saúde não precisa ser assim uma doença física. Ela pode ser uma tristeza maior, uma angústia, uma coisa que não sara. Coisas desse tipo, que são mais emocionais, também podem entrar aí. Porque a gente pode ter conversas em que eu vou falar para vocês um pouco sobre como o cristal e a planta podem atuar nisso. Então, se vocês quiserem colocar aí, vai ser muito bem-vindo para eu poder assimilar um pouco mais das coisas e fazer os vídeos mais direcionados para aquilo que vocês precisam e não do que, às vezes, eu quero falar. Hoje eu queria falar disso porque eu percebi, eu falei, gente, eu nunca falei para eles sobre isso. Eu nunca contei para eles que isso existe, que essas coisas, né, a base de tudo que eu faço tá a medicina vibracional. Eu nunca tinha falado isso para vocês. Então, e no próximo e-book, né, porque hoje tem o e-book, Se as Plantas e os Cristais Falassem, e o próximo e-book, ele vai tratar dos elixires e da medicina vibracional de uma forma mais intensa, mais profunda. Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem já ir perguntando, porque aí depois, quando o e-book chegar, vocês já vão ter mais clareza, assim, de como que esse trabalho foi direcionado, como é que isso existe, como que são os elixires, porque eles vão estar todos lá, explicados como é que eles funcionam e tudo mais. Então, é uma coisa legal, assim, a gente já ir conversando sobre isso, para vocês já irem entendendo um pouco sobre isso, ok? E aí eu vou ler para vocês aqui um pedacinho, só um pedacinho, falando do como os elixires atuam em nós. E isso, para mim, soa como um resumo de como que a medicina vibracional atua em nós. Mas a medicina vibracional não são só os elixires. A medicina vibracional tem muitas coisas que são medicamentos vibracionais. Mas os elixires atuam dessa forma aqui, ó. Quer ver? Os padrões energéticos sutis das flores, das ervas e dos cristais, conservados nos elixires, reproduzem as qualidades intrínsecas da alma humana. Olha que coisa legal, gente. A alma humana tem a vibração disso que é colocado nos elixires. Quando usamos esses medicamentos, o seu padrão vibratório específico cria uma ressonância em nossos corpos sutis, despertando nossas qualidades adormecidas. Quantas qualidades adormecidas a gente tem que a gente nem sabe? Quantas vezes a gente tem um monte de coisas que a gente sabe, que a gente gosta de fazer e tal, e que a gente nem imagina, que a gente nem sonha com isso. A gente nem liga. Às vezes a gente tem, sabe que tem, e finge que não, isso não é pra mim não, deixa pra lá. Aqui foi o trabalho que eu fiz com esse trabalho tanto tempo, né? Aqui está presente, assim, aqui é a pessoa que fez isso por muitos anos. Então, o seu padrão vibratório específico cria uma ressonância em nossos corpos sutis, despertando nossas qualidades adormecidas, que transformarão nossas crenças errôneas, aquelas famosas crenças limitantes que a gente tem, de que isso não é pra mim, de que eu não dou conta, de que eu não sei, tudo isso.
despertando nossas qualidades adormecidas que transformarão nossas crenças errôneas, permitindo mudanças de atitude que corrigirão nossos desequilíbrios e a doença não será mais necessária. Vocês entendem, gente, a profundidade disso? Se você muda o seu padrão vibratório de uma forma tal que você consiga acessar aquilo que é do seu, que é intrínseco, aquilo que é, para quem não sabe o que é intrínseco, é aquilo que é muito arraigado em nós, mas que não é arraigado no nosso corpo, que não é arraigado na nossa personalidade, no nosso ego. É aquilo que vem do alto, aquilo que em nós vibra. Gente, todo mundo tem alguma coisa que faz o coração vibrar. Você fala assim, não, isso, é isso aí que eu quero, é assim que eu quero viver. Não tem? Quando você consegue sentir isso dentro de você, você está entrando naquilo que é um padrão intrínseco seu, aquilo que é do seu ser, aquilo que é da sua essência. E quando você entra nesse patamar, quando você consegue falar assim, uhul, achei, agora eu vou, agora eu consigo, agora eu sei fazer, agora eu consigo lidar com a vida dessa forma, as doenças não precisam chegar mais. Porque você achou o rumo. Entende que a doença, ela mostra apenas uma falta de rumo, uma falta de rota, não, mas o que eu tenho que fazer? Quantas vezes a gente se pergunta, não, mas o que eu vim fazer aqui? Pra que eu tô aqui? Eu tô aqui só pra pagar conta? Que coisa chata, que vida chata é essa que fica só pagando conta? Não é só isso. Tem coisas legais, tem coisas bacanas, tem coisas que são da vida, com V maiúsculo, que a gente pode acessar. E os elixires, e normalmente os medicamentos vibracionais fazem isso. Eles despertam isso, eles pulsam vida dentro da gente de novo, para que a gente do lado de fora encontre esses caminhos que vão fazer a nossa alma, que vão fazer nosso ser, que vão fazer a nossa essência ficar mais feliz, mais alegre, mais de bem com a vida, mais amorosos. Porque quando a gente está nesse padrão, gente, a gente fica amoroso. A gente não consegue estar num padrão correto de vida, de alma, de ser, de essência e sair do amor. E o amor cura tudo. Porque dentro dessa vibração do amor o padrão mais alto, a vibração mais alta que a gente consegue chegar. Então, sempre, 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 sempre. É uma forma de vocês verem se o caminho que vocês estão trilhando tá certo. Me desperta amor. Faz meu coração cantar. Faz meu coração dar pulinhos. Se o coração deu pulinho, tá mais perto da rota. Mas não é o coração que dá pulinho pelo ego, porque vai aparecer, porque isso, porque aquilo. Não. É o que tá mais lá no fundo, mais interno. Sempre, a nossa conversa sempre vai ser daquilo que está mais no interno. E não naquilo que está na superfície, que está na aparência, que está no... Porque quanto mais aparência e quanto mais superfície, mais distante está da nossa essência e mais fácil está do adoecimento. Quando a gente segue a vida da gente dentro de um padrão que está de acordo com a nossa essência, a doença começa a ficar mais longe. Quando a gente segue dentro daquilo que o nosso ego está despertando, a doença começa a ficar mais perto. E quanto mais distante a essência do ego, né, quanto mais eu distancio as minhas ações daquilo que é a minha essência, indo mais em direção ao meu ego, mais adoecimento eu tenho. E o que o ego às vezes nos faz fazer? Todo mundo pensa em ego no sentido assim de, estou aparecendo, estou bonita, estou feia, vaidade. Não, não é só isso. O ego nos prende pelo medo. O ego nos prende pela mente. Ele começa a falar na nossa cabeça coisas que a gente não queria estar lidando com elas, mas que a gente passa a lidar porque a mente está indicando. E a gente vai esquecendo o coração. Muitas, muitas, muitas vezes eu atendo no consultório e eu pergunto para as pessoas assim, qual o sentimento? O que você está sentindo agora? E é uma boa pergunta para você nesse momento. O que você está sentindo agora? Qual o seu sentimento de verdade? Já parou para pensar? Quantas vezes você pensa nisso por dia? Quantas vezes por dia você para ouvir o que o seu coração está dizendo e não o que a sua mente está falando igual uma matraca na sua cabeça? Entende que é esse padrão, que é essa mudança que precisa ser feita? Olhar o sentimento. Olhar. Às vezes eu pergunto no consultório, qual o seu sentimento? E a pessoa vira para mim e fala assim, o que é sentimento? Aí eu falo assim, como assim, o que é sentimento? O que você está sentindo? Não sei. Já me pediram, faz lista de múltipla escolha para eu poder escolher o que eu quero, o que eu tô sentindo, porque eu não sei o que é sentimento. E olha o nível de distanciamento que a gente criou daquilo que é sentir, gente, porque sentir é o básico do ser humano. Se a gente é humano, a gente sente.
E a gente perdeu essa referência, porque a gente só pensa, o nosso foco é pensar, fazer e ter. Sendo que, de verdade, o nosso foco deveria ser sentir e ser. Ser com S maiúsculo, sentir com S maiúsculo. E aí a gente tendo contato com o que esse ser quer e com o que esse sentimento indica, a gente acha a rota. E é esse o recado que eu queria deixar para vocês aqui hoje. A medicina vibracional nos faz voltar a ser, nos faz voltar a sentir e nos faz achar de novo a rota que é da nossa saúde. Vamos juntos nessa? Vocês topam a gente caminhar junto? Não esquece, deixa aí embaixo as perguntas, deixa aí embaixo aquilo que vocês sentem que tem sido assim, adoecimentos, mesmo que sejam emocionais só, mais pesados para vocês, e a gente vai trabalhar isso. Eu vou começar a direcionar os vídeos baseado no que vocês escreverem, mas para isso vocês têm que escrever, porque senão eu não vou saber o que vocês precisam. Combinado? Deixa o like aí, se inscreve no canal, porque a gente vai receber muita coisa, clica lá no sininho para vocês receberem os vídeos novos e a gente poder caminhar nessa rota de saúde. 2020 vai ser o ano da nossa saúde, a hora que a gente vai brilhar, a hora que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente veio fazer aqui. Combinado? Vamos juntos nessa? Então, gente, beijo grande no coração de vocês. Espero que eu tenha conseguido me fazer entender, espero que vocês tenham conseguido caminhar um pouquinho mais hoje na direção da saúde de vocês, tá bom? Beijo cristalino para vocês todos.